está compartilhando a palavra aí da parte do Senhor com cada um de vocês nessa noite. Amém? Você crê que Deus pode falar conosco? Aleluia! Então, abra a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, e a gente vai estar lendo aí alguns versículos aí. Nós vamos ler aí do verso 1 até o verso 15. Amém? Glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz espere por mim. Todos acharam? Amém. Igreja abençoada, todos afiados aí na palavra. Vamos ler então? A partir do verso 1 fala assim: e passados muitos dias veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a face da terra. E foi, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era grave em Samaria. E Acabe mandou chamar Obadias, seu mordomo, e Obadias era muito temente ao Senhor, porque quando Jezabel destruía os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, os quais escondeu de 50 em 50 em covas, e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vai pelo país a todas as fontes de águas e a todos os ribeiros. Quem sabe acharemos grama com que conservemos em vida os cavalos e as mulas, para que não fiquemos sem animais. E dividiram entre si o país para percorrê-lo. Acabe foi por um caminho à parte, e Obadias foi separadamente por outro. E indo Obadias já pelo caminho, encontrou-se com Elias, e quando o reconheceu, prostrou-se em terra sobre o rosto e disse: não és tu o meu senhor Elias? E ele respondeu: sou eu. Vai e dize ao teu senhor: eis que está aqui Elias. Mas ele disse: no que pequei para que tu entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve reino nem nação onde meu Senhor não tenha enviado para te buscar. E quando diziam não está aqui, ele fazia com que os reinos e as nações jurassem que não te haviam encontrado. E agora tu me dizes: vai e dize ao teu senhor: eis que aqui está Elias. E pode acontecer que logo que eu me tenha apartado de ti, o Espírito do Senhor te leve para onde eu não saiba. E vindo eu e dando as novas a Acabe, e não te achando ele, matar-me-á, e eu, teu servo, porém, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Não foi dito porventura a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi os profetas do Senhor 100 homens de 50 em 50 em covas, e os mantive com pão e água? E agora tu me dizes: vai e diz ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Certamente que ele me mataria. E lhe disse Elias:
vive o Senhor dos Exércitos, diante do qual eu estou, que hoje me mostrarei a Ele. Amém? Vamos fazer mais um minuto de oração. Senhor Jesus, a Tua palavra, Pai, anunciada nessa noite, ministra, Deus, ao nosso coração, que todo impedimento caia por terra, toda ansiedade, toda distração, Pai. Ó Deus, que a nossa audição, ó Deus, que os nossos olhos estejam abertos para a gente escutar a Tua voz e para enxergar aquilo que o Senhor tem para nos mostrar nesta noite de hoje. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Pode se sentar aplaudindo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse texto que nós lemos é um texto muito rico. Eu creio que a Bíblia, ela nos fala a respeito de muitas histórias e testemunhos que nos ensina aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Cabe a nós considerar que a Bíblia é um manual de vida, para todos nós. E esse texto aqui é um texto que fala a respeito de muitos personagens. Esse texto aqui nos fala a respeito de rei, nos fala a respeito de princesa, nos fala a respeito de profeta. Então eu creio que hoje nós vamos aprender aqui muitas coisas. O texto aqui relata um período aonde Israel vivia um momento de escassez, um momento de crise, um momento de dificuldade. E o primeiro personagem que eu quero falar referente a esse momento que acontecia em Samaria é a respeito de Acabe. Acabe era o homem que foi escolhido por Deus para ser um líder que tinha autoridade, que tinha tudo para dar certo. Mas a Bíblia nos relata que apesar de ele ter todas essas condições para ser uma pessoa de sucesso, ele foi uma pessoa que fracassou na sua caminhada. E pelo menos nessa noite nós podemos falar a respeito de pelo menos duas coisas que o levou a esse fracasso. A primeira coisa aqui que nós podemos falar que levou ele a fracassar foi porque ele ignorou os princípios de Deus e viveu do seu próprio jeito. Eu creio que o homem está sempre em busca de algo, e aquilo que o homem mais anseia, na verdade, é de que ele tenha paz em sua vida. Acabe aqui em um certo momento da sua caminhada, ele fracassou por quê? Porque ele pensou que se ele caminhasse do seu próprio jeito, ele encontraria uma paz em um momento de dificuldade. Mas o que acontece? Jesus nos deixou escrito assim em João 14:27: eu deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Aleluia. Muitas das vezes na nossa caminhada com Deus, nós sabemos que somos escolhidos por Deus. Mas no momento que uma luta se levanta, muitas das vezes nós pensamos: será que se eu me voltar para o mundo eu vou encontrar uma paz? Nesse texto nós percebemos que o mundo também é capaz de nos oferecer uma paz, porque Jesus fala aqui: a minha paz eu lhes dou, não a dou como o mundo dá. Mas acontece que a paz que o mundo oferece é uma paz passageira, mas a paz que Jesus nos oferece, ela é uma paz que excede o entendimento humano, porque é uma paz que, se nós crermos em Jesus, nós passaremos por todas as lutas e situações adversas, mas nós vamos ter paz, porque nós vamos crer que nós temos servido um Deus, e um Deus que está conosco não só nos momentos bons, mas também nos momentos de dificuldade.
Aleluia. Você crê que você tem servido esse Deus? Aleluia. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, permaneça com o Senhor. Aleluia. Não siga o seu próprio pensamento e o seu próprio caminho, porque isso foi um dos motivos que levou Acabe a fracassar. A segunda coisa aqui que nós podemos colocar que levou ele ao fracasso foi porque ele não sabia falar não. Acabe, na sua caminhada de vida, ele conhece uma princesa e ela se chamava Jezabel. Ela era princesa dos Sidônios e ele toma a decisão de se casar com ela. Mas a Bíblia fala que essa mulher era uma mulher maligna, uma mulher que tinha um coração idólatra, uma mulher que não respeitava os mandamentos de Deus. E acabou que Acabe, ao se casar com ela, ele se deixou ser influenciado por ela. E esse também foi um dos motivos que o levou a ser um homem que fracassou. Você precisa entender que nós, como os cristãos, nós precisamos ser aqueles que vamos influenciar. E não seremos influenciados pelos aqueles que ainda estão caminhando no mundo. Então esses são dois motivos que nós podemos colocar aqui. Poderíamos falar muito mais, mas que levaram ele a fracassar. Ele decidiu seguir o seu próprio caminho e ele era uma pessoa influenciável. Ele não sabia falar não. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus, é que muitas das vezes nós precisamos falar não para certas situações e para certas pessoas. Porque muitas das vezes no nosso começo, quando nós estamos com Jesus, nós pensamos que porque nós nos tornamos cristãos, nós temos que falar sim para tudo e para todos. Mas Deus não mostra que para que nós possamos ser pessoas que vão influenciar, vai ter certos momentos que nós vamos ter que falar não, para situações e para pessoas também. Então a Bíblia diz e conta que por Acabe e Jezabel terem decidido viver uma vida de pecado, isso aí leva com que todo o país se complique. Eles passam a fazer alianças com inimigos, eles se tornam pessoas que vivem na idolatria, e o pecado toma não só a vida deles, mas a vida daqueles que também estavam ao redor deles. Eles estavam dando mau testemunho. Então a palavra de Deus diz que Deus então toma uma atitude para repreendê-los. E como é que Deus os repreende? Deus envia um profeta de nome Elias. E o problema é o quê? É que a vida de um profeta não é uma vida fácil. Porque muitas das vezes o profeta ele não tem muitos amigos. Porque nem sempre ele leva a mensagem e entrega aquilo que as pessoas querem ouvir, mas entrega aquilo que Deus quer que ele fale. E a mensagem que ele entrega é a seguinte: Acabe e Jezabel, Deus tem visto que vocês têm caminhado do seu próprio jeito, que você tem vivido uma vida de pecado, que as pessoas também estão pecando, porque tem visto o mau testemunho que vocês têm dado. E Deus quer que vocês tomem uma postura diferente, se arrependam de seus pecados, para que Ele possa estar abençoando as suas vidas. Acontece que eles ignoram a repreensão de Deus. E quando ele anuncia essa palavra de conserto, Acabe e Jezabel então não aceitam essa repreensão. E Jezabel, sendo uma mulher maligna e perversa, ela toma uma decisão. E a decisão dela era qual? A de matar todos os crentes que existiam naquela época, todos os profetas de Deus, todos aqueles que falavam a respeito
da palavra do Senhor, ela fala: eu quero que esses aí sejam mortos. Então aí acontece algo interessante, porque no meio de toda essa história que acontecia naquela época, surge aqui mais um personagem muito importante, e o nome desse personagem é Obadias. E Obadias significa servo de Jeová ou servo de Deus. Tem servo de Deus aqui nessa noite hoje? Então é sobre esse homem aqui que nós vamos falar. Mas pastor, então quem era Obadias? No versículo 3 aí, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, vai estar falando assim, que Obadias era, versículo 3, fala: Acabe mandou chamar Obadias, seu mordomo. Obadias era muito temente ao Senhor. Então a palavra de Deus diz que quem era Obadias? Ele era um mordomo, era um servo, e ele também era um homem que temia a Deus. Então eu vou dar um título para essa mensagem aqui nessa noite de hoje, porque se aqui tem servo de Deus, nós precisamos saber o quê? Que o servo de Deus carrega consigo algumas características, ele carrega consigo algumas marcas que vão mostrar que ele realmente é um servo de Deus. E a primeira característica que eu quero falar a respeito de um servo de Deus é que um servo de Deus, ele tem que ser uma pessoa que teme ao Senhor. A primeira coisa que a Bíblia nos fala aqui no capítulo 18 é que ele era servo, mas que ele era muito temente ao Senhor. Provérbios 8:13 fala assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Eu os odeio. O que nos chama a atenção é o quê? Que Deus aqui, ele nos ensina que mesmo se nós estivermos vivendo em um ambiente ou em um momento em que o pecado vai estar ao nosso redor, ainda existe condição de nós sermos tementes a Deus. E a Bíblia aqui fala que se eu for ser um servo de Deus, eu preciso ser temente a Deus. E se eu sou temente a Deus, quais são as coisas e as atitudes que eu tenho que ter? Provérbios 8:13. Eu preciso odiar o mal. Fala: odiar o mal. Eu preciso odiar a soberba. Eu preciso odiar a arrogância. Abandonar o mau caminho. Não ter uma boca perversa. Se eu sou servo e temente, eu sigo esses ensinamentos que Deus me dá. Amém? Então a primeira característica é essa. Se eu me considero servo, eu preciso ser uma pessoa que não pratica o mal, que não é soberba, que não é arrogante e que não anda nos maus caminhos e que também guarda a minha boca. É possível nós caminharmos com Deus e sermos tementes ao Senhor, praticando todas essas coisas, mesmo que a gente esteja rodeado de tentações e de pecado ao nosso redor. Mas aí tem gente que pode falar assim: ah, pastor, mas essa época aí é uma época que era diferente, porque não existia tecnologia, não existia Wi-Fi. Mas se nós pegarmos a história do povo de Israel, o povo estava cativo e vivendo escravo. Deus vai lá e arranca o povo do Egito, sim ou não? Os leva pelo deserto, e no deserto ali Deus dá a provisão que eles necessitavam, porque Deus, olha para você ver, arranca a mão e arranca eles da
deserto? Tinha alguma televisão no deserto? E mesmo assim a Bíblia fala que aquelas pessoas foram capazes de pecar. Então isso não é desculpa para que a gente não venha obedecer aquilo que Deus está falando. Isso não é desculpa para a gente falar que não tem condição de cumprir aquilo que está lá em Provérbios 8:13. Porque o povo não tinha WhatsApp, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. E mesmo assim eles foram capazes de pecar. Então o motivo de nós muitas das vezes pecarmos não é por causa dessas coisas que existem. Porque mesmo quando não existia, as pessoas também já cometiam pecado. Então é possível você conviver com todas essas coisas e ainda ser uma pessoa temente a Deus. Obadias estava em um ambiente aonde as práticas ali eram práticas imorais, aonde a violência acontecia, e mesmo assim ele foi temente ao Senhor. Então nós vamos passar aqui agora para a segunda característica que um servo de Deus tem que carregar consigo. Obadias aqui vivia no reino, mas ele não pertencia ao reino. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. O mundo fala assim, que está tranquilo e favorável, não é verdade? Mas nós como cristãos, nós vivemos a boa vontade do Senhor, que é uma vontade perfeita e agradável. É assim que é a nossa caminhada com Cristo. No verso 4 ele fala assim: porque quando Jezabel destruía os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, os quais escondeu de 50 em 50 em covas e os sustentou com pão e água. Sabe o que eu percebo aqui no versículo 4? A segunda característica de um servo de Deus: ele foi corajoso e não se intimidou com as ameaças. A segunda característica do servo de Deus é ser corajoso. Jezabel mandou dizimar os crentes, os profetas, mas Obadia ajudou os profetas do Senhor. Ser crente naquela época ali não dava ibope nenhum, não estava na moda, e a consequência era morte. Mas mesmo assim, Obadias permaneceu firme com o Senhor. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é essa: qual é a sua reação ao se sentir ameaçado pelo inimigo? Porque quando a gente serve a Deus, Satanás chega com soldados inflamados para isso, para falar que você não vai conseguir a vitória que você tem buscado, que o seu filho não vai sair na droga, que o seu casamento não tem mais conserto, que o perdão entre você e os seus pais, ele não vai ser capaz de acontecer, que você não é um servo de Deus, que a sua vida não vale a pena, que o vício é maior do que Deus. Como você reage quando o inimigo te ameaça? Será que você tem sido corajoso ou você pensa em desistir? Será que você tem pensado em retroceder ou você é capaz de enfrentar o problema assim como Obadias fez naquela hora ali? Porque o inimigo ameaçava de morte aqueles que serviam a Deus, mas Obadias permaneceu firme e continuou servindo ao Senhor. A segunda característica é essa: que precisamos ser pessoas corajosas. Quando os problemas e desafios surgirem, não dê ouvido ao inimigo, mas creia na palavra e promessa de Deus na sua vida e enfrente esse problema aí junto com o Senhor. Como o pastor falou, nunca seremos desamparados pelo Senhor. A promessa dele é de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode
aplaudir Jesus por causa disso? O interessante é que ainda aqui no verso 4, nós podemos colocar aqui uma terceira característica de servo. Porque aqui nós percebemos que Obadias, ele não foi uma pessoa egoísta que pensou em si próprio, mas ele foi capaz de, mesmo com o país em crise, em fome, em meio à violência, debaixo das ameaças do inimigo, ele não pensou só em si próprio e permaneceu dentro do palácio. Mas a Bíblia diz que ele sai da zona de conforto para poder ajudar aqueles que estavam necessitados. Então a terceira característica que a gente pode colocar de um servo de Deus é que ele tem que ser uma pessoa disponível para Deus. Sabe por que Satanás sempre tenta colocar no nosso dia a dia que a coisa mais difícil da gente fazer é ler a Bíblia? Porque ele sabe que aquele que conhece a verdade, ele é capaz de derrotar ele. Meu Deus. Jesus no deserto, ele foi tentado pelo diabo na sua fraqueza, porque ele estava com fome. E o que é que ele fala? Se você realmente é Deus, faz com que essa pedra aí se torne pão. E Jesus fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Essa é a palavra de Deus para você, para a tua casa, para a sua família nessa noite de hoje. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para derrotar o inimigo. Sempre ele tenta colocar que nós não temos tempo. Sabe por quê? Porque se nós nos relacionarmos com Deus, nós seremos pessoas que terão autoridade para repreender a ação dele na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, contra a nossa família. Então eu preciso estar disponível para Deus. Não tem como eu viver uma vida cristã pensando só em mim mesmo e ficando só sentado no banco da igreja. Não existe isso. Você vê que o período era de fome, era de sede, 3 anos e meio sem chover, não tinha comida, não tinha água. Ele estava dentro do palácio porque ele morava lá. Ele tinha comida e tinha água, mas ele pensava no próximo. Ele pensou nos profetas de Deus, ele pensou nos seus irmãos, e ele levou aquilo que parecia impossível e dedicou tempo para poder servir os seus irmãos. Se eu sou servo, eu preciso estar disponível para ser usado por Deus. Se eu sou servo, eu preciso servir o meu irmão. O que faz de nós igreja não são essas paredes, é a presença do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Deus não nos arrancou da vida de derrota que nós vivíamos para nós sermos pessoas acomodadas e assentadas pensando apenas em nós mesmos. O Evangelho, pelo contrário, ele nos leva a renunciar a nós mesmos para servirmos uns aos outros. A Bíblia fala que Jesus, ao ser ressuscitado, ele se manifesta de 3 formas: como discípulo, como jardineiro, não é verdade? E como viajante em Emaús. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele queria nos ensinar algo, que quando nós olhássemos para os nossos irmãos, nós estaríamos vendo, era Ele, era a presença dEle, era servindo Ele que nós estaríamos naquele momento que nós olhássemos para aquelas pessoas que estão diante de nós. É isso que ele queria nos ensinar. Quando você olhar para uma pessoa, ali você tem que ver a minha presença. Você tem que pensar que está servindo a mim. Você tem que me ver na vida daquela pessoa. É por isso que ele se manifesta dessa forma. Nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos sair da zona de conforto que nós estamos
deixarmos de ser egoístas para poder servirmos uns aos outros. Versículos 5 a 8, vou dar uma adiantada aqui, fala assim: e Acabe disse a Obadias: vai pelo país a todas as fontes de águas e a todos os ribeiros, quem sabe acharemos grama com que conservemos em vida os cavalos, a mulas, para que não fiquemos sem animais. E dividiram entre si o país para percorrê-lo. Acabe foi por um caminho à parte, e Obadias foi separadamente por outro. E indo Obadias já pelo caminho, encontrou-se com Elias, e quando o reconheceu, prostrou-se em terra sobre o seu rosto e disse: não és tu, meu senhor Elias? E ele respondeu: sou eu. Vai e dize ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Aqui acontece algo. Obadias sai com Acabe pelo deserto à procura de água, com o intuito de achar para quê? Para ver se levava sustento para os animais. Mas a palavra de Deus diz que quando ele vai para um lado, Acabe vai para o outro, ele acaba encontrando o profeta Elias. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto? Eu aprendo aqui que o deserto faz parecer que eu estou sozinho, mas no meu deserto Deus coloca pessoas dele para estar do meu lado. Não sei o deserto que você tem passado, mas algo eu tenho para te dizer: em meio a esse deserto, Deus vai levantar pessoas dele para estar do seu lado nesse momento de dificuldade. São pessoas de Deus que vão caminhar com você nesse momento de dificuldade. Deus está levantando pessoas para orar pela sua vida. Deus está levantando pessoas dele para estar do seu lado e falar: não desiste em meio a esse deserto, não desiste, continua caminhando. A segunda coisa também que eu percebo, a primeira é essa: que em meio ao deserto Deus também coloca pessoas dele para caminhar comigo. Ou seja, eu não estou desamparado, mesmo que eu esteja passando pelo deserto. Outra coisa também que eu percebo é que é Deus quem define a provisão ou o que eu vou encontrar no deserto. Porque muitas das vezes no deserto a gente está procurando muita coisa, mas a provisão que você precisa receber é Deus que vai enviar em favor da sua vida. Ele procurava água, mas ele encontra outra coisa. Ele encontra o quê? Encontra o profeta de Deus naquele momento, com uma orientação de Deus para ele. Versículo 9 ao versículo 12. E prometo que estou acabando. Quem quer que eu acabe diz amém. Glória a Deus. Verso 9 ao verso 12 fala assim: mas ele disse: no que pequei, para que tu entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve reino nem nação onde o meu Senhor não tenha enviado para te buscar. E quando diziam: não está aqui, ele fazia com que os reinos e as nações jurassem para não te haviam encontrado. Agora tu dizes: vai e diz ao teu Senhor: eis que aqui está Elias. Pode acontecer que logo que eu me tenha apartado de ti, o Espírito do Senhor te leve para onde eu não saiba, e vindo eu e dando as novas a Acabe, e não te achando ele, matar-me-á, e eu teu servo, porém, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Aqui nós precisamos entender que muitas das vezes na nossa caminhada com Deus, Deus ele vai pedir para a gente algo que é difícil. Não significa porque nós estamos caminhando com Deus que Deus vai nos pedir apenas coisas fáceis. Porque quando Deus está atendendo tudo aquilo que a gente deseja é bom, mas quando Deus mexe onde a gente não quer é difícil. Meu Deus.
Nesse momento aqui, Obadias foi chamado para uma tarefa que não era uma tarefa fácil, era uma tarefa difícil, porque ele precisava ser o intermediário do encontro entre o profeta e o rei. A princípio ali, ele reluta e teme por sua vida. Por quê? Porque quando Elias chega lá e anuncia para Acabe e Jezabel: se você não mudar sua atitude, Deus vai enviar a seca. Deus fez com que não chovesse naquele lugar. E a partir daquele momento, ninguém mais achou Elias. Então ele vira para Obadias e fala assim: você vai ser o intermediário. Obadias, você vai ser aquele que vai marcar e levar a notícia do meu encontro com o rei. E isso era difícil para ele, por quê? Porque ele sabia quem era Acabe e Jezabel. E o pensamento dele era qual? Se você foi lá e anunciou, e Deus fez com que você sumisse esse tempo todo, pode ser que quando eu vá lá falar com Acabe que você vai encontrar com ele, Deus te mande para outro lugar. E o rei não vai me perdoar e vai mandar me matar. Então veja a dificuldade da tarefa que Deus confiou a Obadias naquele momento. Naquele momento ali, ele reluta e pensa que aquilo ali poderia levar ele até a morte. Mas, naquele momento, ele cumpre a missão que não era fácil, e mesmo em meio às dificuldades, ele obedece a Deus. Então, a quarta característica que nós podemos colocar aqui de um servo de Deus é a obediência a Deus, mesmo quando Deus nos pede uma coisa difícil. Glória a Deus, aleluia. Nem sempre na nossa caminhada Deus vai nos pedir coisas fáceis. Verdade. Tem muitas coisas na nossa vida que nós não queremos abrir mão, e Deus pode pedir que a gente abra mão daquilo para que a gente seja uma pessoa obediente. Na nossa caminhada com Deus nós somos provados. Ele foi obediente ao Senhor. Ele anunciou aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Então aqui nós podemos ver as características aqui de um servo de Deus. E essas características são as 4 características. A primeira, eu preciso ter temor a Deus. Fala, eu preciso. Como servo de Deus. Ter temor a Deus. A segunda coisa, eu preciso ser corajoso. E mesmo debaixo das ameaças, enfrentar os problemas. A terceira coisa, eu preciso estar disponível para servir ao Senhor. E a quarta coisa, eu preciso ser obediente à voz de Deus. Tem servo de Deus aqui nessa noite? Então aqui Deus hoje te mostra as características que você precisa ter quando você é servo de Deus. Nem sempre servir ao Senhor é fácil, mas vale a pena ser servo de Deus. Aleluia! Eu queria fazer uma oração aqui, pode, pastor? Se coloca de pé, que eu gostaria de orar pela sua vida nessa noite de hoje. Nem sempre na nossa vida vai ser fácil cumprir esses passos aqui que Deus nos pede. O princípio é que eu falei, que hoje eu estou aqui com a Kelly, tem 21 anos que a gente está junto, a gente tem um filho, para a glória do Senhor. Hoje a gente está aqui servindo a Deus. Isso aqui, na verdade, é um milagre de Deus nas nossas vidas. Nem sempre a gente foi servo de Deus. A gente cometeu erros,
A gente tentou seguir os nossos próprios caminhos, mas Deus teve misericórdia de nós e hoje nós estamos aqui como servos do Senhor. Como eu falei aqui, eu não sei a dificuldade que você tem passado no deserto, mas uma coisa eu te falo: permaneça servindo ao Senhor, permaneça sendo temente ao Senhor, sendo corajoso, permaneça tendo tempo para Deus e sendo obediente a Deus, que eu te falo, vale a pena servir ao Senhor. Aleluia. No verso 13 aqui desse texto, eu vou finalizar e vou orar. Obadias vira para Elias e fala assim: não foi dito porventura a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia os profetas do Senhor sem homens, de 50 em 50 em covas, e os mantive com pão e água? Aqui Obadias falava a respeito dos seus feitos para Deus em favor da obra de Deus. E eu creio que nesse momento aqui, ele foi confrontado por Deus naquela hora ali, porque o Evangelho é algo que nos confronta. Naquele momento ali, ele foi confrontado por Deus falando: será que Deus não tem visto o meu esforço e tudo aquilo que eu já tenho feito em favor dele e da obra dele? Mas Deus confronta Obadias ali, não porque ele queria ver o fracasso de Obadias, mas Deus queria que ele entendesse que Deus tinha muito mais para a vida dele, na verdade. E Deus queria alertar ele, sabe para quê? Para que ele não limitasse a obra que Deus tinha para realizar na vida dele. Eu creio que aqui hoje tem servos de Deus. Glória a Deus. E é por isso que nesse momento Deus quer te confrontar com essa palavra que Ele traça. Para quê? Porque tem pessoas aqui nesta noite que, por causa das coisas que têm acontecido, tem limitado aquilo que Deus tem feito para a vida dele. Eu creio que Deus queria mostrar para Obadias ali que ele ainda tinha mais para a vida dele, que ali houve um chamado de Deus para a vida dele, para que ele desse um passo a mais. Eu creio que Deus ali estava chamando ele para algo mais profundo, para um novo patamar, para um novo relacionamento com ele. E a palavra de Deus para a sua vida, para essa igreja nessa noite de hoje é essa: que ele sabe que aqui tem servos, que tem pessoas aqui que tem essas qualidades que ele disse, mas ele quer falar: não limite a obra que eu tenho para realizar nessa igreja e na sua vida, porque eu tenho muito mais para fazer aqui neste lugar e através dessa obra que ele tem levantado aqui neste bairro. Assim como Obadias estava ali e foi confrontado, Deus te confronta nesta noite de hoje, e Ele quer falar isso para pessoas aqui, que o Espírito Santo quer ter um relacionamento mais íntimo com você, que nessa caminhada aí Ele tem visto a luta, tem visto o que você tem feito, mas Ele quer que você dê um passo a mais na sua caminhada. Ele quer que você cresça, Ele quer que você dê um passo a mais com Ele nesta noite de hoje. Nesta noite de hoje, a palavra de Deus é essa. Eu sei que muitas pessoas aqui têm vivido em meio a situações de pecado e têm sido temente a mim. Eu sei que tem pessoas aqui que têm passado por deserto e ainda têm acreditado em mim. Eu tenho visto o esforço,
este lugar. Aqui muitas das vezes pode ser considerado para muitos pequeno, mas para Deus este é um lugar grande, um lugar de grande valor, um lugar onde Ele tem contemplado e tem visto pessoas que o servem em espírito e em verdade, um lugar onde Ele tem olhado e tem visto pessoas que têm um coração acessível, maleável, um coração aberto para receber a palavra de Deus. Nessa noite de hoje, se você é essa pessoa que se identifica com essa palavra, se você é uma Obadias que está aí neste lugar, eu convido você a pôr a mão no seu coração, que eu vou orar pela sua vida. Que nós possamos permanecer firmes com o Senhor. Em 2 Pedro 2, 20 a 22 fala assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois o de terem conhecido e voltarem as costas ao santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito. Se nós não estivermos com os nossos olhos no Senhor, nós voltamos a viver aquela vida que não agradava a Deus, mesmo sabendo que aquilo não nos fazia bem. Nós voltamos àquelas antigas práticas. Talvez hoje você está aqui pensando assim: eu tenho caminhado no meu limite, mas Deus está falando: permaneça firme comigo, continue comigo, continue olhando para mim. Você não está desamparado no deserto. Se você se sente fraco, eu vou colocar pessoas do seu lado e pessoas que me servem. Dá a mão para a pessoa do seu lado aí que nós vamos orar. A única coisa que o diabo tem é uma igreja em unidade e uma igreja que ora. E nós somos essa igreja que servimos ao Senhor. Esse irmão do seu lado é ele aí, ó, que Deus está colocando para te mostrar assim: você não está sozinho nessa caminhada. Não é fácil me servir, mas você não está sozinho. Senhor Jesus, essa noite de hoje, Pai, eu quero, Pai, clamar ao nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Tu és aquele, ó Pai, que nos arrancou daquela vida de pecado. Nós temos percebido, ó Pai, ó Deus, que não vale a pena, ó Deus, olharmos para trás, queremos Te servir. Deus, essa noite de hoje eu peço ao Senhor, Pai, que a obra, ó Pai, que o Senhor fez na minha vida, na minha casa, que essa mesma obra, ó Deus, ela seja realizada na vida de cada uma dessas pessoas. Pessoas, ó Pai, que estão, ó Deus, às vezes, ó Deus, em dificuldade em seus lares com questão de vício, de discussões, de contendas, ó Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra. Em nome de Jesus, ó Pai, começa a trazer restauração. Deus, aquele que está desanimado, ó Pai, começa, ó Deus, o nome de Jesus Cristo, através da Tua graça e amor, a derramar, ó Pai, um novo ânimo, ó Pai. Derrama o Seu nardo no coração ferido. Pai, no nome de Jesus, levanta, ó Pai, ergue aquele que se sente caído. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu Te peço, ó Pai, que esse culto não seja apenas mais um na nossa vida, mas seja um culto, ó Pai, aonde a Sua palavra vai trazer, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, o efeito que o Senhor espera em nosso coração. Pai, nós queremos Te servir com alegria. Nós queremos, ó Pai, ser pessoas que Te temem, pessoas corajosas, pessoas que têm tempo para o Senhor, pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, que Te obedecem. Assim, ó Pai, nós Te pedimos: transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, muda a nossa história, Pai, em nome de Jesus, e escreve
se reconciliar com o Senhor nesta noite de hoje? Ou se tem alguém que quer entregar a sua vida para esse Deus maravilhoso? Eu era uma pessoa, mais 5 minutinhos passou, que eu era envolvido no tráfico de drogas. Eu era um viciado em crack, cocaína, maconha. Eu era um cara que eu chegava em casa, quebrava as coisas, agredia a minha esposa. Mas teve um momento que eu tive um encontro com Jesus. Eu era uma pessoa que eu estava encarcerado. E naquele pior momento foi o momento que Deus fez o maior milagre na minha vida. O pior, aquilo que parecia ser pior, foi aquilo que se tornou melhor. Glória a Deus. As pessoas falavam com a minha mãe assim: esquece o Samuel, porque ele não tem mais jeito. Falava com a minha esposa: abandona o Samuel, porque ele não presta. Mas sabe qual que era a resposta? O Samuel é um servo de Deus, e ele vai se tornar um pastor e vai pregar a palavra de Deus aonde ele passar, e as pessoas vão ver o milagre de Deus na vida dele. E sabe o que eu escuto hoje? Porque eu entreguei minha vida para Jesus. Você é o melhor pai do mundo. Você é um ótimo marido. Você é um ótimo filho. Samuel, ora pela minha vida. É isso que Jesus está te oferecendo hoje. Talvez hoje o que você queria era um carro, era uma casa. Mas hoje você pode sair daqui não só com o milagre, mas com o dono do milagre na sua vida. E isso aí vai ser apenas consequência. Aleluias, aleluias. Alguns anos atrás eu saí do presídio, eu não tinha uma calça para vestir. Minha esposa morava com meu filho 3 anos em um cômodo de pavor na casa da minha avó. E hoje eu tenho uma empresa que no momento de crise não falta serviço para mim. Tem hora que eu tenho que dispensar. Hoje ela cursa a faculdade de Direito, tem um bom emprego. Hoje eu tenho meu filho na igreja também, meu casamento restaurado. Eu tenho meu carro, ela tem o carro dela. Nós temos um apartamento que nós moramos. Mas diante do que Deus é para a nossa vida, isso não é nada. Que você possa sair daqui hoje com Deus que pode restaurar, mudar e transformar a tua casa. Alguém que nessa noite quer receber desse presente de Deus? Amém. Se tem alguém, eu quero orar pela sua vida, porque eu não tenho nada melhor do que ninguém aqui. Pelo contrário, provavelmente eu era pior. E Deus fez essa obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. Tem alguém que quer esse Jesus essa noite? Levanta a sua mão. Amém? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E eu quero agradecer essa oportunidade. Quem tomou posse da palavra, levanta a mão.